Olá, caríssimos do canal Liceu ICL. É com bastante alegria que o Instituto de Capacitação Liceu vem trazendo mais uma grande temática nessa semana. A temática dessa semana nós iremos falar sobre a angústia, no olhar de Soren Kierkegaard, tá bom? E você que não ainda é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, tá bom? Chame seus colegas para se inscreverem também no canal, para que essa fonte do saber as pessoas propaguem e aprendam e saiam da ignominia, que é o absurdo do ser humano, tá bom? Eu sou o professor Luiz e você, como sempre, é o nosso convidado. Caríssimos, nós iremos falar da angústia no olhar de Kierkegaard. Mas quem era Kierkegaard? Soren Kierkegaard, era um grande filósofo e teólogo dinamarquês. Kierkegaard estudou uma década teologia para tornar-se pastor protestante, luterano. Haja vista que, quando ele conheceu a filosofia, ele se apaixonou, se encantou, deixou a teologia e foi viver a filosofia. E influenciou vários pensadores como Jaspers, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, tanto na área da psicanálise como também da psicologia e dentre outras tantas áreas, né? E para iniciar, nós iremos começar com um fragmento de Soren Kierkegaard, que diz mais ou menos o seguinte: a vida só deve ser compreendida se olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Então é nesse sentido que o ser humano busca uma verdade para si, tá? Sendo que essa verdade é uma liberdade de escolha. O ser humano ele busca uma verdade, e essa verdade só pode ser buscada a partir da liberdade de escolhas. Mas é a partir da liberdade de escolha que existe as dúvidas. Qual liberdade de escolha? Qual verdade eu vou buscar? Que verdade eu posso adquirir? Eu vou pedir ajuda a fulano, a beltrano ou cicrano? Não peça. Kierkegaard ele vai dizer que a única ajuda que você tem é de você mesmo. É a única ajuda existente no mundo, é a de você mesmo. Por isso que a sua verdade você tem que buscar para viver e levar para morrer. E quando ele diz isso, em um fragmento, uma obra dele, ele vai dizer o seguinte: a liberdade de escolha, que é uma verdade, ela é possível naquilo que também tudo é possível. Ou seja, é no possível que tudo é possível. Mas é nesse sentido da possibilidade, do possível que possa ser uma verdade única, que existe a dúvida, e a dúvida traz angústia. O ser humano vive angustiado pelo simples fato de não ter certeza da verdade que ele traz dentro de si. Ele fica todo o tempo se locomovendo, se transmutando. Uma hora ele defende algo, outra hora ele defende outra coisa. Então Kierkegaard vai dizer: não, você tem que buscar a possível verdade para você viver e morrer. Mas como você não encontra, você se angustia. E é na angústia exatamente que você passa pelo estágio da existencialidade. Que estágios são esses, professor? São 3 estágios. Primeiro, o estético. Segundo, o ético. E terceiro, o religioso. Vamos para o primeiro, o estético. O estético é quando você vive simplesmente o prazer. Ou seja, o momento é que importa. Um exemplo: o bêbado ele só é feliz quando ele se embriaga. Só o drogado ele só adquire a felicidade quando está nas drogas. Adrenalina, as pessoas vivem correndo de moto, uma adrenalina louca, e aquilo é um momento de felicidade, né?
mas isso é uma coisa estética. O exemplo maior, o corpo escultural que a mídia taxa para ser um padrão, isso é estética. E a pessoa se angustia por quê? Porque exatamente ela vê que isso é momentâneo, isso não é uma verdade para viver e para morrer. Jamais será. Então Kierkegaard vai dizer, isso me causa angústia e eu estou entrando em desespero. Quando ele entra em desespero, quando ele está no fundo do poço, existe uma solução, que é o estágio ético. É aquele qual o contrário do estético, porque no estético ele não tem responsabilidade pelos outros, ele não se preocupa com o sistema político, ele não se preocupa com ninguém, o que vale é ele mesmo. Já no ético não, ele já se preocupa com o outro, ele já se compromete com a sociedade, ele já tem responsabilidade. E um exemplo bem fácil disso é um pai de família. Um pai de família luta para exatamente nutrir sua família, dar educação para a sua família e dentre outros tantas qualidades que um pai de família exatamente luta. Mas só que nesse estágio ético, a verdade dele também é defasada mediante a verdade da sociedade. O que Hegel vai dizer no seu tempo, que Hegel era o maior pensador no tempo de Kierkegaard, que a verdade da sociedade é imposta no indivíduo. E Kierkegaard vai totalmente contra. Ele diz, não, é a minha verdade, eu não preciso de verdade da sociedade para ser uma verdade que me vá prender os meus princípios. Então, quando ele diz isso, ele vai contra Hegel, mas mesmo assim ele se desespera novamente. Por quê? Porque os princípios sociais estão oprimindo os princípios individuais. Aí nós entramos, que ele vai dizer exatamente no terceiro estágio existencial, que é a fé, é o religioso. O religioso, ele adquire-se pela fé. A fé é totalmente individual e não tem algo maior do que a fé. É nesse sentido que ele exatamente vai usar de um grande fragmento na obra de Santo Agostinho, que ele diz mais ou menos assim: Deus é mais íntimo de mim mesmo do que eu a mim mesmo. Então, quando ele pega esse fragmento de Santo Agostinho, ele vai se interiorizar e vai chamar o terceiro estágio da existência de fé. Então, ele volta-se para o Criador. E quando ele volta-se para o Criador, ele adquire o terceiro estágio da existencialidade, que é a fé. Então, é nesse sentido e por esses meandros que Kierkegaard vai se debruçar. Então, é por esse sentido de vertentes que Kierkegaard vai se debruçar sobre a angústia do ser humano. A angústia, ela só pode se combater no âmbito de uma plenitude, essa plenitude que ele vai chamar de fé, que é individual, que Sêneca fala no século I, que a fé é a ausência da dúvida. Então, quando você não tem mais dúvida, é porque é uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta é sua, é individual. Então, é por isso que Kierkegaard defende esse terceiro e último estágio como uma verdade absoluta, tanto para se viver até morrer. Eu espero que todos tenham gostado. Então, um abraço, coragem, força e inteligência a todos. Tudo de bom. Até mais.